Bom dia, meus amigos vascaínos, aqui é Antunes. Eu estou falando do canal Antunes Vasco. Estou aqui para trazer mais um pouco de notícia do Vasco, né? Falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo aí nesses últimos dias. Colocar aqui primeira informação que me chamou a atenção. O Carille já está lá, né, no centro de treinamento, já falou com a TV Vasco, já tem lá uma matéria no site. O GE já soltou essa informação aí, está circulando. E me chamou a atenção aqui um trecho, né, que ele falou, botar aqui entre aspas, foi ele que falou, não fui eu. Pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição. Bom, isso aí é o mínimo que a gente espera de um time grande, né? Não só isso que ele falou, mas eu espero também que o Vasco dispute nas primeiras colocações do campeonato. Infelizmente as contratações ainda não são aquilo que a gente espera, mas falar agora do Carille. O Carille não era nem a quinta opção, né, que eu teria para treinador, não traria o Carille. Eu acho que o Vasco deveria aproveitar esse início de ano para contratar um treinador que viesse de fora, um treinador ou um bom treinador estrangeiro que estivesse aqui no Brasil. Por exemplo, o Vojvoda do Fortaleza, o Abel Ferreira. Eu estava no Botafogo e saiu agora, pediu as contas, acho que foi lá por Oriente Médio. Aí o torcedor vai falar, mas poxa, o Vasco não tem dinheiro. O Vasco é um time grande, o Vasco tem um monte de título. E nos últimos anos tem passado por algumas situações aí financeiras, como os outros times também passam. Então eu espero que o Vasco pense grande, comece a contratar treinador grande, jogador de primeira prateleira, para que a gente possa sair dessa situação. Agora, voltando para o Carille, que ele já está contratado, ele é um treinador, ele não é um treinador bobo. Ele é um treinador que sabe trabalhar, ele já mostrou resultado no Corinthians, no Santos agora. A gente sabe que jogar na segunda divisão não é fácil, jogos são duros, o pau canta. Então eu acho que ele realmente ele pode ajudar o Vasco. Embora não seja a minha primeira opção, ele não seria o treinador que eu escolheria como o melhor treinador, o mais apropriado para treinar o Vasco. Mas ele já está aí, vamos torcer para ele fazer um bom trabalho. E eu acho que ele pode ajudar sim, mas ele não vai fazer isso sozinho, né? O Vasco precisa de reforços. E já tem aí alguns anúncios das especulações que viraram contratações. Infelizmente não eram só especulações, elas se confirmaram, né? E chegou aí os dois zagueiros, que são os dois têm o nome de Lucas. O goleiro que era reserva do Eibar lá, do time muito fraco lá, ninguém nem conhece, pelo menos eu não conhecia, se alguém conhece, me desculpa. O Eibar, acho que não serve de referência para o jogador vir para o Vasco. Embora ele vá ser reserva, né, porque o Léo Jardim tem uma saúde de ferro, o Léo Jardim não pega nem resfriado, então, mas não é certeza, né? Jogador de futebol, um choque aí, a gente não pode ter certeza. Acho que o Vasco deveria ter contratado um goleiro melhor para ser reserva. O goleiro para ser reserva, eu acho que se entrar, ele vai ameaçar o goleiro Léo Jardim. O que eu não acho que seja o caso desse goleiro que está chegando. E aí dessas contratações que foram especuladas, a única que eu realmente achei interessante foi a do Tietê. Porque o Tietê, ele originalmente é um segundo cabeça de área, segundo volante, aquele segundo volante que sai, que tem um bom passe, mas ele também sabe chegar na frente da área de ataque, ele consegue chutar no gol, ele sabe fazer gol. Eu acho o Tietê um jogador interessante que pode ajudar o Vasco. Mas o que me deixa preocupado é que, se o Vasco diz que está sem dinheiro, se o Vasco diz que está com dificuldade para contratar porque não tem grana, não é o Tietê que eles deveriam contratar prioritariamente. O Tietê, ele é bom jogador, mas o Vasco tem Paulinho ali que vai ser o titular, o segundo volante,
Tem o Jair ali para fazer de segundo volante. O que o Vasco não tem de primeira prateleira e está faltando no Vasco é o primeiro volante, é o 5. É o cara que é bom de combate, é o cara que não perde duelo, é o cara que ali na frente da área, quando alguém vai chutar ali na frente da área, ele está ali sempre marcando ali a entrada da área para não deixar o atacante chutar da entrada da área. É um cara que tem intensidade para jogar 90 minutos. O que não é o caso do Hugo Moura, que é o único volante 5 que a gente tem. O Hugo Moura, ele ajudou muito o Vasco ano passado, mas ele não é o volante dos sonhos, pelo menos não para mim, que já viu Dunga, já viu Zé do Carmo, já viu o Valber jogar ali, né? Então eu gostaria muito que o Vasco contratasse prioritariamente o que ele ainda não tem, que é pelo menos um zagueiro para jogar de titular, um zagueiro que vença duelos, um zagueiro que não espere o atacante virar para driblar, que ele já se antecipe, um zagueiro que tenha velocidade e um zagueiro que não fique marcando fofo, que nem era o Léo Pelé. Então o Vasco está precisando de um zagueiro ali para jogar de titular, um volante 5 para ser o titular e um ponta esquerda que saiba fazer gols. Essas são as 3 posições que está faltando para montar um time. E se o Vasco trouxer essas 3 posições que está faltando para montar um time, o Vasco pode disputar sim o título de mata-mata aí de Copa do Brasil, pode disputar o Carioca para vencer, mesmo tendo times fortes como o Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Vasco pode vencer o estadual se ele contratar 3 jogadores de primeira prateleira, um zagueiro, um volante e um ponta esquerda que tenha velocidade e saiba fazer gols. E aí a gente começa a ter um time. Claro que não pode parar, o Vasco não vai contratar só 3 jogadores. Para elenco ele tem que contratar mais jogadores. O Vasco tem 4 competições. O Vasco teve 3 competições ano passado e passou mal. Ele teve dificuldades com lesões, teve que improvisar ponta, lateral de ponta, enfim, correu riscos. Teve um momento no campeonato que o Vasco estava ali brigando ali perto da zona de rebaixamento, correu riscos. Com 3 competições, com 4 competições, ele vai ter que melhorar a qualidade e a quantidade do elenco. É isso aí. Deixa eu colocar aqui um outro slide que me chamou a atenção. Na verdade, isso aqui não foi nem questão de chamar atenção, isso aqui é só uma informação mesmo. O Vasco e Volta Redonda, jogo treino, né? Parece que não vai ser transmitido, porque treinos não tem necessidade de transmitir. Mas eu vou procurar ficar ligado nessa partida aí para saber o que está acontecendo, né? É bom a gente estar sempre de olho. Vasco e Volta Redonda, jogo treino. Vamos ver se os cabeças de bagre que voltaram, né? Jogo treino aí a gente vai ter esse Serginho Kosovo, Zé Delivery. Tem uma turminha ali, cara, aquele Deluca, cara, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu quase infartei com esse Deluca. O jogador ruim. O Vasco tá azar, além do jogador ser ruim, esse Deluca no caso, e além dele ser ruim, eles contundiu, ficou 1 ano fora. O Vasco pagando o salário para esse, eu tenho vontade de falar o nome aqui, mas eu não posso falar agora, né? Agora falando aqui no YouTube, de repente cai até a live se eu falar o que eu penso dele. Mas o Vasco tem que abrir o olho, cara, e mandar esses caras tudo para outro time, né? Mas não tem nenhum jogador, que supere o Capasso. O Capasso é o pior zagueiro que eu vi na minha vida e o pior jogador que eu vi na minha vida, independente de posição. Se alguém tiver dúvida de quem é o Capasso, eu mando uns vídeos aí dos jogos dele pelo Vasco. Eu tenho certeza que vocês vão repensar quem elogia o Capasso. Então o Capasso não pode nem passar na rua de São Januário. Ah, eu vou voltar dia 6, não teve acerto. Para você ter uma ideia como é que o Capasso é ruim, o time que ele estava jogando dispensou ele e contratou o Rojas. O Rojas estava no Vasco, zagueiro que o Vasco não usava porque é muito ruim. O time que ele estava dispensou ele e contratou o Rojas. E pior, contratou o Rojas pagando mais caro do que o Vasco queria vender o Capasso. Para tu ver como é que esse jogador é ruim.
Isso é uma praga, esse jogador. Vou botar aqui outra informação. O jogo, esse jogo aqui é o jogo do Madureira, que não vai ser no Rio, né? Vendeu o mando de campo, não vai ser no Rio. Mais uma mudança aí. Esse campeonato, cara, carioca, o problema é esse, cara. É muito jogo fora. Depois eles ficam reclamando, o carioca ele desgastou o time, porque são 60 jogos, são 70 jogos. E aí desgastou o time porque está jogando carioca. Eles gostam de falar isso, né? São contra o carioca. Eu não sou contra o carioca, eu gosto do carioca. Mas aí, na hora de botar jogo em Manaus, que é cansativo viajar, tem o deslocamento, enfim, é muito cansativo viagem para o jogador. Eles botam o jogo em Manaus, na Conchinchina. E o Vasco na Copinha. Esse jogo eu vou ver, cara. Esse jogo eu vou ver. O Vasco e 15 de Piracicaba, 15 horas. Hoje, hein? Vai ser hoje esse jogo. Hoje à tarde eu vou ver esse jogão aí. Depois eu vou estar comentando, falando sobre ele. Molecada aí. Não dá nem pra cobrar nada dessa molecada, né? Porque é uma galera que tá jogando aí o Sub-17 e vai jogar a Copinha molecada de Sub-20. Sub-20 já é homem feito, cara. Sub-20 agora com a nova forma de formar jogador, Sub-20 já são cavalos, jogadores fortes. Ninguém tá formando mais jogadores fraquinhos igual o Riquelme, que dão uma trombada e o Riquelme cai, porque ele é muito magrinho. Ninguém mais está formando jogador assim. O jogador não basta mais só ser habilidoso. Ele tem que ter carcaça para aguentar o corpo, o tronco, aguentar a trombada, né? Porque se o jogador for fraquinho, mas tem jogador aí que é pequenininho, que é fraquinho e consegue vencer na vida, porque ele é craque, porque ele é diferenciado. E aí craque diferenciado é 1 entre 10. Cada 10, 1 vai ser craque. Então, mas o Romário era pequenininho e deu certo. Um caso. E mesmo assim o Romário era muito forte. Quem conheceu o Romário hoje não, no final de carreira ele já estava... A pessoa vai perdendo conforme vai passando os anos. Mas no início de carreira o Romário era baixinho, mas era muito forte. A coxa do Romário parecia um tronco de árvore. Mas o futebol está muito físico. E aí essa molecada aí do Sub-17 jogando contra moleque Sub-20, isso já dificulta a disputa. Nessa faixa de idade conta muito Sub-17 para Sub-20. É só você ver quando tu tinha 15 anos aí que tu queria arrumar uma namorada, tu era um esmirradinho, a garotinha de 15, 18 não queria olhar para você, só queria olhar com os caras de 20, 25, que já eram homens mais fortes, né? Então nessa idade de 15, 20, a idade muda muito. A composição física, né? O teu físico muda muito. E no combate, no futebol hoje em dia, isso faz muita diferença. Então vamos ver, vamos torcer, mas sem cobrança para essa molecada. Essa molecada é bom ver se tem alguém que tem potencial para vir pro profissional, mas eu não estou preocupado em ganhar essa Copa São Paulo aí. Então é isso que eu tinha que falar sobre essas notícias aí, minha opinião, dar uma passada nas informações, né? Trocar uma ideia, não está tendo jogo. Não estava tendo jogo, né? A partir de hoje começa a brincadeira. Bom dia aí para vocês, galera. Tenham um bom final de semana e vamos torcer pro nosso Vascão vencer. Tamo junto.